Enquanto eu orava, Deus me deu uma palavra. E eu vou para ela, porque eu sou uma pessoa inteligente. Eu vou fazer o que Deus falou, não o que eu quero, né? Isso aí. É bom demais ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Pelo Espírito de Deus. É bom ser guiada por Ele. É bom ser conduzida pela presença do Senhor. Eu só vou achar aqui o lugar. Rapidinho. Deus ministra aos nossos corações. Eu já tinha separado uma palavra, né? Mas, como de costume, não é o que eu separei, tá? Deixa eu abrir onde é. Pronto. Só... Ó, a palavra de Deus é em Atos. Em Atos. Tá? Capítulo 16. Capítulo 16. E eu quero ler do versículo 16. E eu vou ler algumas passagens aqui. E eu creio que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Deus vai ministrar o teu coração para que você possa entender o projeto de Deus para a tua vida nesse dia. E Deus quer responder perguntas que você tem feito para Ele. Deus quer te conduzir, te direcionar, te orientar. Deus quer renovar a sua fé, renovar a alegria do seu espírito, renovar a alegria da salvação. Queridos, é uma coisa muito importante você entender. A palavra de Deus diz assim: Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele diz: eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Tem coisas que a gente tá tão adaptados a ouvir, né? A incredulidade, a falta de fé, a ouvir pessoas amarguradas, a ouvir pessoas lamuriosas, pessoas cheias de feridas, sabe? Porque, olha só, eu só dou o que eu tenho. Acredite, eu só dou o que eu tenho. Eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho. Eu não tenho como falar de fé se eu não acredito. Eu não tenho como falar de fé se eu estou frustrada com Deus. Eu não tenho como dizer para você que Deus cura, Deus liberta, Deus transforma se eu já não acredito mais. Tá? Ou se eu nunca acreditei. Então tem muita gente que não consegue acreditar no poder de Deus, no poder do evangelho, mas ele é um pregador. E aí ele vai disseminando a incredulidade, a fraqueza, o coitadismo, o vitimismo, né? Ele vai alimentando o que ele tem. E ao invés de ele pregar a palavra de Deus, ele vai pregando a sua dor. Tá? Então tem muita gente pregando a sua dor. E, queridos, 100 dias que eu tenho problemas. E problemas bem grandes para resolver. Mas eu não posso chegar aqui e pregar meu problema. Eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que pregar o que Deus está falando. Eu tenho que pregar o que Deus está orientando. E Deus muitas vezes vai te trazer aqui para renovar você. Ou às vezes para corrigir também, né? Para te dar um sacode. Mas na maioria das vezes Deus te levanta, te fortalece, te sustenta, às vezes te sacode, às vezes abre teu olho. Mas a gente só pode dar o que tem. A gente só ministra o que realmente a gente acredita. E eu creio de verdade, que Deus quer responder ao teu coração. Deus quer te renovar. Deus quer que você possa ver, enxergar, perceber o que você ainda não percebeu. Ó, o ateliê falando aí. Ontem eu fui tão mal atendida numa loja, fiquei chateada, mas depois comecei a ver o outro lado. Acho que ela estava cheia de frustrações, problemas,
e ela não conseguiu administrar. Exatamente, né? É o outro só dá o que tem, você também só dá o que tem. Você podia ter, naquele dia, naquela hora, respondido, né? De uma forma grosseira, reivindicado seus direitos, mas você parou um pouquinho, pensou e seguiu seu fluxo, seu caminho. A palavra de Deus de hoje diz assim, Atos 16, versículo 16. Olha só. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça já vinha seguindo Paulo e Silas por dias seguidos. E ela seguia gritando, estes são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. Satanás estava ali na vida daquela mulher, mas ele estava falando a verdade naquela hora, né? Só que aí, ela continuou fazendo aquilo por dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, a indignação do Espírito Santo. E ele se voltou para o Espírito e ele disse, em nome de Jesus, eu lhe ordeno, saia dela agora. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. E o espírito de adivinhação deixa aquela mulher. E aí, a esperança de lucro tinha acabado. E os donos da escrava, que adivinhava antes, agora não ia adivinhar mais, porque o espírito maligno de adivinhação tinha saído dela, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levaram os magistrados e falaram, eles são judeus e estão perturbando nossa cidade. Eles estão propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. E a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas. Olha o nível de humilhação. Que tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente, olha essa palavra, severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou no cárcere interior, lá no fundo da prisão, e ainda prendeu os seus pés no tronco. E aqui é o que eu amo demais, porque isso aqui é muito poderoso. Diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E essa palavra, ela faz parte da minha vida. E de repente, fala aí com você. Fala aí pra você. Fala seu nome assim, ó. Verônica, de repente. Sumaí, de repente. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente. Ah, fala aí, imediatamente. Todas as portas se abriram. As correntes se soltaram. E o carcereiro acordou vendo as portas abertas. Desembanhou sua espada para se matar porque pensava. Os presos fugiram, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. E o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E pregava a palavra de Deus a ele e a toda a sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida todos os seus foram batizados. Então levou para sua casa, serviu uma refeição com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido
em Deus. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã, enche-nos com a tua presença. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero primeiro quebrar aqui uma crença. Bora quebrar essa crença. Tem pessoas que acreditam piamente que se Deus mandou você fazer alguma coisa, tudo tem que fluir. Quem aqui pensa assim? Levanta a mãozinha aí. Quem aqui pensa assim, olha, Deus mandou eu fazer algo, Deus orientou para fazer algo, Deus mandou, direcionou, falou, tudo tem que fluir, tudo tem que dar certo, tudo tem que fluir. E quando não flui, você diz bem assim, presta atenção. Quando a coisa não flui, quando a coisa não acontece, quando não existe uma fluidez, um favor, você fala assim, olha, não é de Deus. Não é de Deus. Eu quero, primeira coisa que Deus está falando para você que veio aqui nessa manhã. Tem situações e guerras que você está vivendo e que você está dizendo, eu vou desistir, porque isso aqui não é de Deus para mim. Eu vou desistir, porque tem muita guerra. Eu vou desistir, porque nada está dando certo. Eu quero dizer para você, não é porque não está dando certo que não é de Deus para você. Pelo contrário. Às vezes tem coisas, queridos, que o inferno inteiro se levanta para parar você. Às vezes tem coisas que o inferno inteiro vai vir contrário para dizer assim, eu paro você. Você vai dizer assim, rapaz, ó, tá muito difícil, não é de Deus para mim. Eu não vou fazer porque não é de Deus. Deus está mostrando por meio do nível de dificuldade que está se levantando. Só que você precisa entender os níveis de portas. Eu já preguei a respeito de portas, só Jesus que sabe qual o nome que tá lá no YouTube, porque é o pessoal da equipe que coloca. Mas eu já preguei a respeito de portas. Quer dizer, tem portas que estão abertas, que são fluídas. Tem esse tipo de porta. Mas tem portas que Paulo diz, se abrir uma grande e promissora porta, mas com ela tem muitos adversários. Tem muita guerra, tem muita luta, tem muito problema, tem muita adversidade. Satanás se levanta com toda a força para fazer você parar, trazendo pressão e opressão. Todas as vezes que eu estou prestes a fazer mentoria ou imersão, você não tem ideia. Facebook me bloqueia para não fazer anúncio. Instagram vira uma confusão, é uma guerra sem fim. É problema, é dificuldade que vai se levantando para quê? Para poder parar. O diabo, ele sabe. Aquelas pessoas que vão entrar lá, que vão passar aqueles 2 dias. Ele sabe daquelas pessoas que vão passar 3 meses vivendo processos de transformação. E o que ele quer fazer? Parar. Mas presta atenção. Olha só, presta atenção. Tem portas que é fluida, tem portas que Deus abriu e com ela tem muitos adversários. Satanás vai querer parar você, mas tem portas que estão fechadas. E o próprio Deus que fechou. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E, Sumaí, como que eu faço? Você vai precisar de entender e discernir a direção do Espírito de Deus. Porque Paulo, queridos, ele está fazendo a obra de Deus. Paulo, ele foi enviado para fazer a orientação, a direção que o Espírito de Deus tinha dado para ele. Só que quando ele chega lá e ele vai fazer aquilo que Deus mandou, libertar, restaurar, orar pelas pessoas, o primeiro demônio que ele expulsa, ele é preso. O primeiro demônio que Paulo expulsa
arrancam a roupa dele, ele é açoitado, humilhado, envergonhado. A maioria esmagadora. A maioria esmagadora. Sabe o que ela ia fazer? Isso aqui não é de Deus, não. Passar essa vergonha, essa humilhação, viver esse nível de experiência aqui, ó. Isso aqui não é de Deus pra mim, não. Isso aqui não é de Deus pra minha vida. Eu vou desistir agora. Eu vou parar agora. Eu não vou dar continuidade. Só que a palavra de Deus, queridos, ela diz que além de bater, além de envergonhar, além de humilhar, eles pegam Paulo e Silas, eles colocam no fundo de uma prisão. E eles, além da pessoa estar aprisionada, ele ainda pega os pés dessa pessoa, de Paulo e Silas, e eles acorrentam. Além de estar no fundo de uma prisão, na escuridão, ainda, a palavra diz assim, ó, eles lançam Paulo e Silas no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Sabe por quê? Porque Satanás quer que você permaneça em um lugar de escuridão. Ele quer que você só enxergue o problema, só enxergue a dificuldade. Ele quer que você não consiga enxergar possibilidades. Ele não quer que você olhe pelo óculos da palavra. Mas ele quer que você olhe pelo óculos da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade. Ele quer que o seu foco permaneça no problema. Ele quer que o seu foco permaneça na dor, na dificuldade. E Paulo e Silas, queridos, eles são lançados nessa escuridão. E tem pessoas aqui que estão passando momentos de dificuldade. Momentos de escuridão. Momentos onde a sensação que você está sendo açoitada pela vida. Onde você está sendo açoitada pelo inimigo. Momentos onde você se sente desamparada, desorientada, desesperada. Em um lugar de escuridão que você não consegue enxergar. Que você não consegue ver. Que você não consegue perceber o escape de Deus para a tua vida. Os seus pés estão aprisionados no tronco. Fala de paralisação. Satanás, queridos, quando a palavra de Deus diz ele veio para matar, roubar e destruir. As pessoas, elas entendem muitas vezes em literalidade, que ele vai matar você no literal. E ele pode matar você no literal? Pode. Pode. Se você der brecha, se você permitir, ele vai vir com tudo para matar você no literal. Só que uma das coisas que ele mata é seus sonhos. Ele mata a sua fé. Ele rouba seus sonhos. Ele rouba a sua fé. Ele destrói você. Às vezes ele faz com que você permaneça viva, mas aprisionada em um lugar de escuridão. Aprisionada em um lugar de impossibilidades. Aprisionada em uma visão completamente deturpada da vida, do próprio Deus. E ao invés de você continuar crendo, acreditando em meio à escuridão, você se prostra diante da escuridão. E tem pessoas que estão aqui hoje paralisadas. Você não consegue prosseguir, você não consegue caminhar, você não consegue perceber que o mesmo Deus que mandou Paulo e Silas, o mesmo Deus que sustentou, o mesmo Deus que direcionou, é o Deus que te direciona, é o Deus que te sustenta, é o Deus que te orienta. Então, a partir de agora, todas as vezes que as portas fecharem, as dificuldades chegarem, para de dizer, ó, isso aqui não é de Deus para mim porque o céu fechou. Não.
ore e pergunta: Pai, isso aqui é um projeto teu e que Satanás quer que eu desista? Isso aqui é um projeto teu que o diabo está cirandando para poder fazer com que as coisas não aconteçam? Nós precisamos, queridos, entender, perceber qual é a porta que realmente Deus está fechando, mas qual é a porta que está aberta. Mas tem guerra, tem adversário, tem gigante. Tem gigante. A porta que Deus abriu para Davi era uma porta de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento. Davi ali seria treinado para o seu tempo de palácio. Só que Davi precisava vencer um gigante. Um gigante. Queridos, nem o exército forjado não teve coragem de vencer o gigante. Nem o exército forjado teve coragem de vencer o gigante, de enfrentar o gigante. E tem pessoas que elas são paralisadas em meio à escuridão. Tem pessoas que são paralisadas em meio ao problema. Tem pessoas que são paralisadas em meio às dificuldades. E eu preciso, queridos, pegar a palavra, perceber o que ela está dizendo e colocar em prática na minha vida. Sabe por quê? Ouvir a palavra de Deus não muda a sua vida. Ouça isso. É forte, mas ouça. Ouvir a palavra de Deus não muda a sua vida. Não muda. O que muda é você praticar a palavra de Deus. O que muda é a prática dessa palavra do Senhor. O que muda é você colocar essa palavra para funcionar na sua vida. Eu vou te dizer, diante da dificuldade, diante do problema, diante da escuridão, diante do aprisionamento, eu vou te falar o que Paulo e Silas fizeram. Eu vou te contar a postura de Paulo e Silas. Eu vou te contar. Sabe por quê? Porque você que está aqui, você tem tido uma postura completamente contrária. E é por isso que você está no lugar onde você está e vivendo o que você está vivendo. Olha só, Paulo e Silas, eles tinham tudo para reclamar. Tudo. E eu quero te contar nessa manhã. Reclamação é um louvor para Satanás. Se você reclamar, sua vida não muda. Não muda. Quando você reclama do que você tem, olha só. Quando você reclama do que você tem, do que você está passando, reclamar é clamar duas vezes. Quando você reclama do que você está vivendo, do que você está passando, você está clamando para que aquilo continue acontecendo na tua vida e para que aquilo aumente na tua vida e para que aquilo seja enviado mais e mais e mais e mais para a tua vida. Então, primeira coisa, para de reclamar. Ah, mas você não sabe a minha dificuldade. Sim, reclamar vai mudá-la? Fala para mim. Murmurar vai mudar? Você não vê Paulo e Silas reclamando, você não vê eles lamuriando, eles tinham tudo para reclamar. Foi fazer a obra de Deus, Deus disse que era para fazer isso, levamos uma surra, a gente foi despido, ficou nu na frente de todo mundo, foi açoitado severamente. Quando a palavra diz severamente, queridos, é severamente. A gente não está falando de uma surrinha, de varinha aqui, não. A gente está falando de surra, de açoite, que arrancava pedaços das costas das pessoas.
Eles tinham tudo para estar reclamando. Eles tinham tudo. Alguém que era mandado açoitar e aprisionar, um próximo passo poderia ser a morte. O próximo passo poderia ser a morte. São aprisionados no fundo de uma cadeia, de uma prisão, e seus pés são amarrados no tronco. Eles estavam em uma cena que todo mundo que eu conheço ia estar reclamando. Só que tem aqui um segredo para você construir um milagre, a vitória, a transformação. Aqui tem um segredo de você se posicionar diante da escuridão que você está passando, diante da dificuldade que você está passando, diante de tantas situações que você tem vivenciado. E a palavra de Deus, ela diz assim, por volta da meia-noite, fala do momento mais escuro, mais sombrio. Por volta da meia-noite, diante de tudo que eles tinham vivenciado, eles ensinam para mim e para você uma postura, um posicionamento que vai fazer completa e total diferença. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, orando e adorando a Deus. A maioria ia estar chorando, reclamando, amaldiçoando e lamuriando. Eles estavam orando, cantando e adorando ao Senhor. Mesmo mediante a dor, problema, a dificuldade. Se eu não aprender, queridos, se eu não entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, se eu não acreditar que Ele está cuidando da minha vida, se eu não acreditar que é possível sair do lugar de escuridão, se eu não acreditar que é possível sair do luto, sair da pobreza, sair da dificuldade, se eu não crer que Ele é o Deus que liberta, que transforma, que restaura, que muda vidas, que transforma vidas, eu vou passar uma vida na escuridão, eu vou passar uma vida aprisionado, eu vou passar uma vida paralisado pelo problema, paralisado pelas dificuldades. O que a palavra de Deus fala a respeito do que eu estou vivendo? O que a palavra de Deus fala a respeito do que eu estou passando? Paulo e Silas, eles conheciam a Deus. Eles tinham intimidade com o Senhor. Eles sabiam que Ele era o Deus do impossível. E que não era uma prisão escura, não era a dor dos açoites, não era a dor da dificuldade que ia fazer com que eles permanecessem aprisionados. E que eles é muito fácil a gente adorar quando tudo vai bem. É muito fácil. Te adorar é o que sustenta-me. Quando tudo tá bom. Quando o dinheiro tá na minha conta. Quando a saúde tá na minha vida. Quando meus filhos tá tudo certinho, caminhando na igreja. Quando meu marido é um santo. Quando Deus me manda fazer e tudo flui, tudo dá certo. Aí é fácil. É fácil crer quando já está acontecendo. Agora eu vou dizer para você. Crer quando tudo está dando errado.
Aí é a hora de acreditar, queridos. Acreditar quando as coisas não estão saindo como você gostaria. Acreditar quando a porta se fecha. Acreditar quando a enfermidade bate na tua porta. Acreditar em meio às guerras, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Em meio à prisão escura. Em meio à paralisação. Em meio aos açoites da vida. É nesse momento, queridos, que eu preciso crer. É nesses momentos que eu preciso acreditar que é possível. É possível. E a palavra de Deus diz, essa é uma orientação para mim e para você. Não importa a prisão que você esteja, não importa os açoites da vida que você levou, não importa a guerra que você está fazendo, que está passando, que está vivenciando. Aprenda. Aprenda a glorificar. Aprenda a adorar. Aprenda a orar. Se nós gastássemos a mesma energia orando que a gente gasta reclamando, se a gente gastasse a mesma energia pensando no agir de Deus, no mover de Deus, no milagre de Deus, ao mesmo tempo que a gente passa pensando na dificuldade, no problema, na falta, na necessidade. E eu quero dizer para você, é impressionante, mas o que você foca vai continuar expandindo na tua vida. Paulo e Silas sabiam que eles não podiam focar na escuridão. Eles não podiam focar na prisão. Eles não podiam focar nos açoites. Eles não podiam focar na dificuldade. Eles não podiam focar. E a hora, queridos, que essas coisas acontecem com as nossas vidas, Satanás vem, ele fala no teu ouvido. Cadê seu Deus? Se você realmente é filha de Deus, cadê Deus? Onde que Deus está? Fala, ele fala. Sabe por quê? Porque ele quer matar a sua fé. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer matar a sua credulidade. Ele quer matar o seu ânimo. Ele quer matar. Às vezes ele não vai matar você literalmente, não. Ele vai deixar que você viva, mas aprisionada. Ele vai deixar que você viva, mas açoitada pela vida. Ele vai deixar que você viva, mas passando necessidade. Ele vai deixar que você viva e que você foque, e que você vai construindo, que você vai reclamando, e que você vai criando mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais de tudo que você reclama, de tudo que você não aguenta mais. Sabe esse negócio que você fala assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Aí você tá só criando mais, só construindo mais, só trazendo mais para tua vida. Paulo e Silas tinha tudo para focar na escuridão. As costas deveriam estar ardendo, latejando, doendo, moído. Não focou nas feridas. Presta atenção. Tem pessoas aqui que tem uma vida lambendo a mesma ferida, a mesma dor. Ah, mas você não sabe como doeu. Não, eles não focaram nas feridas. Eles não focaram na escuridão. Eles não focaram na prisão. Eles não focaram nas feridas. Eles não focaram no desânimo, no desespero, no abandono. Deus me abandonou aqui dentro. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Cadê Deus da obra? Cadê Ele? Não focou nisso, não. Eles focaram em quem eles conheciam. E eu quero dizer, por isso que é tão importante você conhecer a Deus. Por isso que é tão importante você conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus verdadeiramente
Vai fazer completa diferença quando momentos de prisão chegarem na tua vida. Vai fazer completa diferença quando as feridas fizerem parte da tua jornada. Vai fazer completa diferença quando você estiver paralisada por tantas situações. Paulo e Silas, ele ensina um caminho do milagre para mim e para você. O caminho do milagre está oração. Oração é falar com Deus. Às vezes você fala com todo mundo, você reclama para todo mundo, você conta sua vida e seu problema para todo mundo. Você não para contar para Deus. Conta para Ele. Conta para o Senhor. Pai, o que você está vivendo? Conta para Deus. Só que Paulo e Silas, eles orando, louvando e cantando louvores ao Senhor. Eles adoraram a Deus em meio ao caos. Eles adoraram a Deus em meio à dificuldade. Eles adoraram a Deus em meio ao problema e à dificuldade. E como eu já disse, adorar quando tudo vai bem é fácil. Agora, adorar quando as coisas ainda não aconteceram é um desafio. E é interessante, queridos, porque a palavra de Deus diz: tudo que pedir em oração crendo que já recebeu, assim te sucederá. Todas as vezes que eu oro e eu consigo crer que eu já recebi, eu posso agradecer a Deus. Eu posso engrandecer o nome de Deus. Eu posso louvar ao Senhor. Eu posso agradecer pelo que eu ainda não vi. Hoje é dia de mudar o seu foco. Hoje é dia de tirar o seu foco das suas dores, das suas prisões, dos problemas, das dificuldades, das adversidades, e você colocar o seu foco no céu. Você colocar o seu foco na adoração. Você colocar o seu foco na resolução do problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eles, enquanto cantavam, enquanto adoravam, enquanto oravam, enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, enquanto eles adoravam, olha só. Enquanto tudo isso, a palavra diz assim, e de repente, houve um terremoto. E de repente, houve um terremoto. Eu quero profetizar os de repente de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar os de repentes do Senhor na tua direção. Se você muda o seu foco, o céu começa a agir, queridos. Presta atenção. O céu não age. Ah, mas eu tô passando por dor, por problema, por dificuldade. Você chora, lamoria e reclama. O céu não age. O céu reage. O céu reage a quê, queridos? A reclamação, a murmuração, a choração? Não. O céu reage à fé, à ousadia, à adoração. O céu reage. O reino espiritual reage. Ore, mas ore com fé. Ore. Sumaí, mas eu não tenho fé mais. A palavra de Deus diz assim. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Se você está sem fé, é porque você precisa ouvir mais a palavra. Se você está sem fé, é porque você precisa ser renovada na palavra. Se você está sem fé, é porque você precisa mergulhar nesse lugar de comunhão, de intimidade com o Senhor. Querido, me perdoa, mas a palavra de Deus, eu não vou ficar com a sua palavra ao invés de ficar com a palavra. Eu não vou ficar com aquilo que você acredita ao invés de ficar com a palavra. E olha só, a palavra diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem sua descendência padecer necessidade. Então, se você está padecendo necessidade, você está mendigando o pão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não é no céu. E não é no céu.
vezes nós precisamos nos posicionar em buscar a Deus. A maioria das pessoas que eu vejo mendigando pão e passando necessidade, você pergunta, você vai na igreja? Ah, não, não consigo. Interessante. Porque, queridos, quando você busca a Deus, e não vem com essa prosa fiada, não, que eu busco a Deus sozinho. Nós precisamos aprender, queridos, que a palavra de Deus diz. E eu fico com a palavra também. Não é com o que você fala, não é com o que você ensina. Eu fico com a palavra diz, não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. Porque às vezes ali no corpo, Deus usa alguém. Sabe por quê, queridos? Olha só. Deus usa pessoas. Às vezes eu estou aqui clamando ao Senhor por uma resposta, por uma direção, por uma orientação. E Deus vai fazer o quê? Vai usar pessoas. Vai usar pessoas para me orientar, para me direcionar, para me conduzir. Às vezes Deus vai usar pessoas para estender a mão, para mudar o meu cativeiro. Deus usa pessoas. E às vezes você não está no lugar onde deveria estar. Você não está na ambiência que você deveria estar. A palavra de Deus, ela diz assim, de repente. E de repente. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Eu não sei qual é o cativeiro que você está inserida. Mas eu quero dizer que Deus é o Deus do de repente. Deus é o Deus que muda vidas. O evangelho que eu acredito é o evangelho que salva, que liberta, que transforma, que restaura, que prospera, que te tira da pobreza, da falta, da necessidade, que sai demônio e vai embora. Eu não creio no evangelho de que não tem mudança, que não tem transformação, que nada acontece. Eu não creio. Não é esse evangelho que eu acredito. Eu acredito no evangelho da palavra, que é o poder de Deus. Para mudança, para transformação de vidas, para restauração de pessoas. Eu creio num Deus que você ora e Ele responde a tua oração. Eu creio em um céu que trabalha, em um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu creio no mover sobrenatural do Senhor. Eu creio, queridos, em multiplicação de pães. Eu creio. Eu creio no Deus que alguém vai na despensa e diz assim, Senhor, aqui, Pai, o que eu tenho, multiplica. Eu creio, é isso que eu creio. É isso que eu acredito. Eu creio em novidade de vida, em novidade, em transformação. Eu creio que quando eu dobro os meus joelhos no meu lugar de oração, que eu não estou ali aleatoriamente, só para bater ponto, só para alguma coisa. Não, eu creio que o céu está se movendo, eu creio que os céus estão se abrindo, eu creio que os anjos do Senhor estão vindo de uma forma veloz na minha direção. Eu creio que mesmo enquanto eu estou dormindo, descansando, Ele está trabalhando na minha direção e no meu favor. Eu creio no Deus de Paulo e Silas, que em meio à prisão, à escuridão, à meia-noite, à dificuldade, às feridas, de repente, um terremoto. Eu creio num Deus que vem e sacode tudo, trazendo mudança e transformação. Eu sou prova viva da mudança de Deus, da transformação de Deus, de um Deus que fala, de um Deus que muda, de um Deus que restaura. É isso. Eu não consigo achar que é natural, normal. As pessoas
pessoas, queridos, permanecerem numa prisão, eu não consigo achar que é natural. Gente que reclama o dia todo, que não faz nada para mudar. Gente que não se posiciona. Sabe por quê? Porque lá na oração Deus vai falar. Quando eu oro, Deus fala, Sumaí, faz isso, isso e isso. Vai aqui, ó. Tome essa postura, tome esse posicionamento. Só que a maioria das pessoas nem oram. Como que vai ouvir Deus? A maioria das pessoas nem oram, nem buscam. Ah, não tem tempo para o Instagram, tem tempo para a internet, tem tempo para reclamar, tem tempo para falar mal dos outros. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para orar. E queridos, não tem outro lugar, não tem. Não tem. Em meio à prisão, em meio à escuridão, em meio às feridas da vida, em meio aos açoites da vida, e pode preparar o lombo. A vida bate com força. Bate. Eu não sei se você já ouviu aquele filme do Rocky Balboa, quando ele vai dar o conselho pro filho. Nunca assistiu? Assista, muito bom. E ele fala assim, olha, não é o quanto que você consegue bater. Ele fala assim, é o quanto que você consegue apanhar. E às vezes, queridos, Satanás vai usar os problemas, as dificuldades para bater em você. Para deixar você moído. Só que são nessas horas que as suas decisões vai mudar tudo. As suas decisões vão fazer você se posicionar de uma forma diferente. E uma das nossas decisões, que Paulo e Silas nos dá como orientação nessa manhã. A palavra de Deus traz para nós uma chave. Se chama louvor, adoração, oração. Em meio à escuridão da vida, em meio às feridas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, eu preciso correr para a oração, para a adoração. Eu preciso correr para o louvor. Louvor liberta. Louvor restaura. O lugar da adoração mexe com o céu. Mexe. Existe uma movimentação. Paulo e Silas orou. Paulo e Silas adorou. Paulo e Silas cantou louvores. Louvor, adoração e oração. Queridos, o céu começou a se mover. E de repente, aquelas cadeias foram abaladas. Os alicerces da prisão foram completamente abalados. As correntes que estavam prendendo eles foram completamente abaladas. Eles foram instantaneamente soltos. As portas se abriram. As correntes se soltaram. E outra. A ação daqueles homens no reino espiritual, presta atenção. A ação daqueles homens no reino espiritual não libertou apenas a vida deles. As nossas ações no reino espiritual não libertam apenas a nossa vida. O nosso clamor, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão não liberta só a nossa vida no reino espiritual. Liberta muitas vezes a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos vizinhos, as pessoas que estão perto, próximos, o nosso trabalho, aonde a gente vai passando, libertação vai acontecendo. Porque o que Deus quer fazer em nós, Ele quer fazer através de nós. O que Deus quer fazer em nós, Ele quer fazer através das nossas vidas. Imediatamente, os alicerces daquela prisão foram abalados. E a palavra de Deus diz que todas as pessoas que estavam ali, aprisionados, a corrente se soltou de todos eles. As portas se abriram. As portas se abriram.
Todas as vezes que Deus manda você fazer algo, vai ter um nível de resistência. Mas se você permanecer e você vencer a resistência, vai chegar o nível de fluidez. Quando você vence a resistência, quando você vence a escuridão, quando você vence a opressão, a dificuldade, as feridas, e eles te deram uma chave, para mim e para você. Oração, louvor, gratidão. Oração, adoração, louvores ao Senhor. Em meio à adoração, o céu está se movendo. Em meio ao louvor, o céu você está atraindo a glória de Deus para tua casa. Em meio à oração, uma oração de fé, ela é respondida de uma forma sobrenatural. E a gente vai vivendo os de repente do Senhor na nossa vida. A gente vai vivendo o agir de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer, tem prisões que Deus permite que nós venhamos passar. Acredite. Tem prisões que Satanás, ele vem, ele acha que é ele que está colocando você naquela prisão, mas são prisões que o Senhor permitiu que você entrasse. E olha só, por que Paulo e Silas foi parar nessa prisão? Porque tinha um carcereiro que precisava ser salvo, porque tinha uma família de um carcereiro que precisava ser salva. Paulo estava em uma grande obra, mas o pai viu o carcereiro. Talvez você tenha orado e dito assim para Deus: eis-me aqui, Senhor. Faz como o Senhor quiser fazer. Usa a minha vida. Provavelmente Paulo fez essa oração. Paulo estava fazendo a obra de Deus. E no lugar onde ele estava ministrando, tinha pessoas que precisavam com certeza. Mas Deus viu o carcereiro. Deus viu o clamor do carcereiro. Deus viu a necessidade do carcereiro. E Paulo é preso. E a prisão de Paulo coopera para a salvação do carcereiro. A prisão de Paulo, de Silas, coopera para o milagre que acontece na família inteira do carcereiro. A prisão de Paulo nos traz para mim e para você, e para a humanidade toda, um dos versículos mais poderosos a respeito de família. Olha isso aqui. Porque Paulo foi preso. Porque Paulo e Silas passou pela escuridão. Porque Paulo e Silas foram paralisados com seus pés. Porque Paulo e Silas vivenciaram toda essa humilhação, toda essa dor, toda essa dificuldade. Passaram por essa cadeia, por essa prisão, por esse aprisionamento. Porque eles viveram toda essa dor. E porque ao invés de reclamar, lamuriar, se lamentar, sentir pena deles, eles tiveram uma postura de louvor, oração e adoração. Mudou tudo. Os de repente de Deus veio, o milagre de Deus veio, a ação, o agir de Deus veio. E por conta dessa passagem pela prisão, a gente recebe um dos versículos mais poderosos a respeito de família. E diz assim, e essa é uma promessa para você. Essa é uma promessa para você. Talvez você veio aqui só para ouvir essa promessa. Por conta do que Paulo e Silas viveu, por conta das prisões, da prisão que eles precisaram enfrentar. Esse versículo foi dado para o carcereiro. E ele se tornou uma promessa para mim e para você. E nós podemos colocar diante de Deus essa promessa. E nós podemos crer nessa promessa.
E nós podemos trazer à existência essa promessa na nossa casa e na nossa vida, porque Paulo e Silas passou pela prisão. Porque Paulo e Silas se posicionou de uma forma diferente dentro da prisão. Porque Paulo e Silas, ao invés de reclamar, adoraram. Ao invés de lamuriar, oraram. Ao invés de lamber as suas feridas, as suas dores, se vitimizar, eles adoraram, eles louvaram, eles entoaram louvores. Ao invés de sentir pena deles, eles estavam cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. E a ferida lá, machucando. A dor estava lá, a escuridão estava lá, os pés estavam presos. E por conta disso, olha o versículo que eu e você recebemos como promessa de Deus para as nossas vidas. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Por conta da prisão de Paulo e Silas, uma família inteira foi resgatada. Uma prisão inteira foi resgatada. Naquela mesma noite, aquelas pessoas foram batizadas. Naquela mesma noite, experiências poderosas aconteceram. Acredite, nem as suas prisões são obra do acaso. Só que a maneira como você está se comportando nessa prisão faz com que você permaneça nela. Paulo e Silas não permaneceram na prisão. A prisão não é lugar de moradia. A prisão, a dor não é lugar de moradia. Os açoites não é lugar de moradia. Essa paralisação não é lugar de moradia. Você precisa entender, prisões são passageiras. Aprisionamentos são passageiros. São processos. E você precisa ficar atento, porque talvez tem carcereiros perto de você que precisa ver o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Talvez tem pessoas perto de você que precisam olhar e falar assim: meu Deus, olha o milagre que está acontecendo na vida de fulano. Como é isso? De repente de Deus precisam começar a acontecer na tua vida. Você precisa começar a usar a chave da oração, a chave do louvor, a chave da gratidão ao Senhor. Você precisa começar a usar a chave de oração. Poder na oração, queridos, existe poder na oração, existe poder na oração, existe poder na oração. Por que muitos não creem no poder da oração? Porque um dia ela orou e ela não viu a resposta acontecer. Mas quando o céu começou a se mover, você parou de orar. Você desistiu no meio do caminho. Você não perseverou, você não continuou. Existe poder na oração, existe poder no louvor. Existe poder na adoração. Existe um poder tão grande na adoração que a palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Imagina, olha o poder, o nível que a adoração tem. Porque Deus até está procurando, Deus não está procurando um monte de coisa, mas adoradores Ele está procurando. E verdadeiros. E para a gente finalizar hoje, eu quero que você entenda que Deus trouxe aqui para trazer chaves para a tua vida. Chaves simples que você já conhece, mas não adianta conhecer e não colocar em prática. Não adianta saber e ficar no mesmo lugar. Não adianta você estar em meio à prisão, em meio à escuridão, em meio às feridas, em meio às dificuldades e continuar reclamando. Você precisa entender o que você está passando, mas você precisa principalmente colocar a oração em prática.
colocar o louvor em prática, colocar a adoração em prática. E em meio a tantas circunstâncias e situação, erguer as suas mãos e dizer: Senhor, eu te adoro. Eu engrandeço o teu nome. De começar a orar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Todas as vezes que você reclamar, você fala assim: não, chega. Eu vou vigiar. Porque eu não quero ser uma reclamadora. Eu quero ser uma adoradora. Eu não quero dar louvores ao diabo com a minha boca reclamando. Mas eu quero dar louvores e gratidão ao Senhor. Pela adoração, pelo louvor, pela gratidão a Deus. Por tudo que Ele tem feito na minha vida. E em meio a tudo isso que eu estou passando, as prisões, eu sei que os de repente de Deus podem me alcançar. Eu sei que talvez próximo a mim tenha carcereiros e famílias inteiras de carcereiros que precisem de ver o milagre de Deus através da minha vida. Deus quer usar você. Mas acredite, o lugar da prisão não é o lugar de moradia. Talvez Deus permitiu você entrar nessa prisão, mas Ele não quer que você permaneça nela. Ele não quer que você fique nela. Não. Mas Ele quer que você saia dessa prisão. E que você, junto, na presença de Deus, você construa novas realidades no Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero profetizar os de repente de Deus na sua vida. Eu quero profetizar o imediatamente de Deus na tua vida. Eu quero profetizar um tempo novo para a tua jornada. Eu quero profetizar uma boca de uma adoradora e não de uma murmuradora. Eu quero profetizar que você vai se posicionar de uma forma diferente em meio a toda essa situação que você tem vivido. Mas que você vai construir aqui dentro uma postura e um posicionamento de fé, de ousadia, de busca. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E o Senhor, Ele está trabalhando no seu favor. Ele está trabalhando na tua direção. Deus não tinha abandonado Paulo e Silas e Deus não abandonou você. Ele não deixou você. Mas Ele é o Deus que tem sustentado a tua vida, guiado, direcionado, para que você realmente viva todo o plano, todo o projeto e todo o propósito de Deus para você. Assim como a irmã aqui, ó, Isabel disse, sim, eu vou me posicionar. Essa é a palavra que Deus quer ouvir de você nessa manhã. Sim, Senhor, eu vou me posicionar. Sim, Senhor, eu vou te buscar em oração. Sim, Senhor, eu vou adorar ao invés de reclamar. Sim, Senhor, eu vou cantar e entoar louvores dentro da minha casa, onde eu estiver. Senhor, o meu coração vai se mover na tua direção, Pai. O meu coração não vai ficar aprisionado nessa prisão. Mas eu, Pai, apesar de estar na prisão, eu vou me mover de uma forma diferente. Eu não sei se você já ouviu a história do Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. 27 anos. E não era uma prisão emocional não, tá? Era uma prisão de verdade. 27 anos preso. Enquanto Mandela estava preso, ele estudava e ele se preparava. E os carcereiros de Mandela falavam assim, o que tu tá fazendo, Mandela? E ele falava assim, eu tô me preparando porque eu vou ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Enquanto Mandela estava na prisão, enquanto ele estava sendo humilhado, envergonhado, ele estava se preparando para o futuro dele. Se você só consegue ver suas feridas, sua prisão, suas debilidades, seus problemas, você permanece neles. Mandela dizia assim, eles podem prender o meu corpo, mas eles não podem prender a minha alma.
Ele usou a prisão para crescer. Ele usou a prisão para se preparar. Paulo e Silas usou a prisão para dar testemunho de um Deus que vem com os de repentes dele sobre a nossa vida. Eles usaram a prisão para que várias pessoas fossem libertas, resgatadas e transformadas. Ele usou da prisão para cumprir o chamado e o propósito de Deus, de levar o evangelho. E uma família inteira e vários presos naquela noite receberam uma palavra de vida, porque ele passou pela prisão. A prisão não é o seu fim. A prisão não é o seu fim. A prisão não é a sua morada. A prisão não é o lugar que Deus te chamou para permanecer. Mas por intermédio das chaves de Deus na tua vida, chaves espirituais, oração, louvor, adoração. Senhor, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eis-me aqui para viver os de repentes do Senhor em meio às prisões. No nome de Jesus. Ninguém pode aprisionar a sua mente. Agora, se você permitir que Satanás aprisione a sua mente, então você não vai viver libertação que Deus tem para você. Por isso que é tão importante você entender as chaves de Deus para a tua vida e você viver todo o plano e projeto que o Papai do Céu tem para você, no nome de Jesus. Fica no YouTube, a moça coloca, fica lá no YouTube, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós oramos e nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, nos ensina a não ser apenas mero ouvintes da tua palavra, mas que nós sejamos praticantes da tua palavra. Queremos apresentar diante do teu altar cada vida aqui, cada família. Queremos apresentar aqueles que estão vivendo prisões emocionais, prisões espirituais, prisões literais. Pessoas que, Senhor, estão aprisionados nas dívidas, na falta, na necessidade. Pessoas que estão aprisionadas no luto. Pessoas que estão aprisionadas, Pai, na depressão, na ansiedade, na angústia, na aflição. Pessoas que estão aprisionadas, ó Deus, nessa manhã. Eu quero colocá-las diante do teu altar e eu quero te pedir, Senhor, traz libertação. O Senhor é aquele que liberta o cativo. E que nessa manhã, Pai, traz liberdade aos cativos que estão aqui nessa manhã. Arranca desse lugar de escuridão. Arranca desse lugar de paralisação. Traz, Senhor, renovo, traz vida. Que os de repente de Deus alcance o coração, Pai, de cada uma das tuas filhas. E que hoje, Senhor, libertação alcance essa casa. Assim como alcançou a casa do carcereiro. Pai, que libertação, Pai, alcance essa família. Que resgate, salvação, restauração. Alcance essa casa, essa família. No nome de Jesus. E que os de repente do Senhor venham de uma forma sobrenatural e que ainda nesse dia nós possamos vivenciar o teu projeto e o teu plano. Senhor, que a nossa mentalidade seja mudada no nome de Jesus e que nós tomemos decisões nessa manhã de nos posicionar de uma forma diferente, em oração, em louvor, em adoração, no nome de Jesus. Amém e amém e amém de novo. Que você tome a decisão de se posicionar em oração, em louvor, em adoração. Decida pegar essa chave, mas você pode estar com a chave na mão e não usar. Então pega a chave e decida colocar na porta, virar a chave e entrar nesse lugar. Deus é o Deus que liberta e Ele não te chamou para permanecer nessa